A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. Livro de Hebreus, capítulo número 3, verso número 12 diz: Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve nesse sábado, ou você que está me ouvindo pela internet, pelo YouTube, pelo programa Maranata, essa palavra de hoje, ela tá diretamente ligada numa comparação daquilo que aconteceu no Antigo Testamento e naquilo que acontece nos dias atuais. Então, o autor de Hebreu, segundo a Bíblia, ele é um autor desconhecido, não existe um nome exato de uma autoria de quem o escreveu. Nós sabemos que não foi Paulo, mas ele, quando ele escreve a carta aos Hebreus, esse autor, ele está escrevendo a um povo que era judeu e se converteu ao cristianismo. Então ele fala para novos cristãos. Então, fazendo um parênteses aqui, ele está escrevendo para pessoas que aceitaram Jesus, mas que já tinha uma experiência religiosa, já tinha uma base religiosa, já tinha todo um conjunto de rituais, de manifestações que era amparado inclusive pela Bíblia, só que a parte do Antigo Testamento. Então, nessa parte nova, a qual eles vão assumir na sua condição de fé, o autor está dizendo assim que eles precisam cultivar a fé em Cristo Jesus como o único caminho que leva à salvação. E ele escreve no momento que as pessoas que estavam vivendo esse novo cristianismo, esse novo momento da sua vida espiritual, estão vivendo uma crise. Eles foram impactados, foram tocados pela presença do Espírito Santo, receberam Jesus como seu único Salvador. Provavelmente podemos fazer uma conjectura e dizer que essas pessoas aceitaram Jesus, batizaram e começaram a crer em todas as manifestações do Espírito Santo. Mas assim que essa condição foi passando, o tempo foi passando, a fé deles se esfriaram e eles começaram a encontrar várias dificuldades nas suas relações cotidianas, nas suas ações diárias. E isso fazia com que houvesse uma necessidade de reavivá-los, de lembrar das promessas que há no Senhor Jesus. E aí a gente precisa entender o seguinte, que toda mensagem ela está amparada num único foco, na salvação. Não a salvação para as coisas desse mundo aqui, desse momento em que nós vivemos, desse tempo cronológico, desse momento finito que nós sabemos que é marcado pelo nosso nascimento e pela nossa morte. Esse tempo é estabelecido, todos nós temos conhecimento dele. Nós temos uma data de nascimento que é conhecida, que está registrada, e temos a certeza de uma data de um óbito, de um atestado de óbito, o qual nós teremos como documento, o qual nós não o veremos. Mas nós temos certeza que nós temos um tempo finito para essa nossa vida terrena. Mas a palavra de Deus, a nossa fé, nos leva a crer que após o cumprimento dessa etapa terrena, nós temos uma vida em outro lugar. E essa vida, ela passa pela condição de sermos salvos pela nossa fé. Então o autor escreve assim, olha, para que nós possamos realmente ter um coração cristão, um coração verdadeiro, nós precisamos entender que a condição da salvação é uma opção, é algo pessoal, é uma escolha pessoal. E para que eu possa alicerçar essa minha condição de uma pessoa salva, eu preciso ter duas coisas. A primeira é fé. E a fé é algo que a gente não pode concretizá-la simplesmente pelas coisas materiais que estão aqui. A fé é a certeza, é a convicção de algo que os nossos olhos não conseguem enxergar no momento, que os nossos ouvidos não conseguem ver, que as nossas mãos não conseguem tocar, mas nós temos certeza e convicção que elas estão presentes. E a outra condição é a santidade. Então, essa condição de salvação passa pela fé e pela santidade. E aí o autor está fazendo o quê? Está animando o povo. Vocês não podem deixar que a fé de vocês se esfrie.
vocês não podem deixar que a apostasia entre dentro do vosso coração. O que significa apostasia? Perder a fé, deixar de crer. E somente deixa de crer e se torna aposta aquela pessoa que já creu, que já teve um relacionamento muito forte com o Senhor, mas por alguma razão vai se separando, vai se distanciando. Fazendo uma comparação aqui das nossas relações de trabalho. Alguém, para ser desempregado, para ser despedido de um emprego, precisa estar empregado. Dentro dos relacionamentos, para alguém se divorciar, é necessário estar casado. Para alguém evadir de uma escola, é necessário estar matriculado. Então, para que eu possa tornar uma pessoa apóstata, quer dizer, perder a fé, é sinal que um dia eu tenho que ter essa fé. Uma pessoa que é ateu, uma pessoa que não crê, simplesmente a questão da fé não passa pelas suas relações e pelos seus valores. Mas é isso que eu quero que você entenda comparando com a palavra de hoje. E aí o autor vai falar assim, olha, aquelas pessoas que padeceram no deserto, elas tiveram todas as manifestações da glória de Deus e sabiam, pelos sinais e maravilhas que Deus operava, que Deus estava com elas durante a caminhada, durante a passagem pelo deserto. Mas eles endureceram o coração, ficaram com o coração duro, um coração mau, um coração de pedra. E essa condição de fechar o coração para as coisas de Deus fez com que elas padecessem e morressem no deserto sem conhecer o outro lado, sem conhecer a promessa de Deus, sem conhecer a salvação que Deus tinha preparado para elas ainda nessa terra. E aí o autor traz para as nossas vidas nos dias de hoje, e dizendo assim, talvez muitos de nós atravessemos um deserto em relação ao nosso cotidiano. Talvez temos dificuldades muito grandes em relação aos relacionamentos familiares, ao cuidado dos filhos, à nossa profissão, à nossa relação na sociedade. E isso vai nos minando, vai fazendo com que percamos muitas vezes a esperança e até a nossa fé. E vai fazendo com que coisas ruins entrem no nosso coração, a ponto de desanimar a nossa caminhada e talvez até matar a nossa condição espiritual, de maneira que nós não possamos contemplar a salvação em Cristo Jesus. Então essa comparação, ela é extremamente complexa na nossa relação. Nós precisamos entender que o que nos alicerça espiritualmente não é a religião. O que nos alicerça espiritualmente é a nossa fé e a nossa santidade. São as nossas ações, crendo numa promessa vindoura e vivendo cotidianamente nas nossas relações, de maneira que o pecado não faça parte da nossa vida, mas que nós procuremos ter as ações mais santas possíveis para a glória do Senhor. Um detalhe, muitas vezes, quando olhamos os valores que são colocados, nós percebemos que as religiões, de um modo geral, elas acabam se adequando às condições desse mundo, até mesmo para agradar as pessoas que buscam uma conciliação com Deus. Usam até isso como estratégia. Talvez essa não seja a vontade de Deus. Talvez Deus quer que nós conhecemos Ele como Ele realmente é. A santidade implica o não comprometimento com a mentira. A santidade exige um comprometimento com as coisas de maneira santa, de maneira correta. Porque em nenhum momento a Bíblia fala que Deus tem compromisso com o erro. Em nenhum momento a Bíblia mostra que Deus tem compromisso com a mentira. Deus, ele tem o poder, sim, majestoso de perdoar. Ele tem o poder de nos abençoar, Ele tem o poder de nos levantar todas as vezes que nós caímos. Ele pode fazer isso sim, mas isso não quer dizer que Ele tenha comprometimento com o pecado. O que Ele quer de nós é que nós sejamos santos. Para encerrar, vamos fazer aqui uma analogia, uma comparação. Um pai que realmente ama um filho, uma filha, ele tem muitas bênçãos para oferecer. O pai quer abençoar de todas as maneiras, quer cuidar, quer prover
as necessidades materiais, comprar uma roupa nova. O desejo de um pai que ama um filho é fazer tudo isso. Mas um pai também, ele quer uma resposta positiva, ele quer obediência, ele quer que os seus filhos possam entender que aquilo que ele está traçando como meta, como convivência, como estratégia de vida, é algo que deve ser seguida, que deve ser obedecida, até mesmo para que possa ir bem futuramente. Da mesma forma, nós podemos comparar com Deus. Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar de todas as formas, com todas as riquezas possíveis, as quais necessitamos para sobreviver. Mas, acima de tudo, Deus quer de nós a obediência em relação à sua palavra. O que a palavra nos diz, para resumir? Ele quer que nós creiamos na salvação por intermédio de Jesus Cristo. Mas Ele também deseja que nós sejamos santos, que as nossas atitudes sejam santificadas, que nós não tenhamos compromisso com o pecado, com o erro, com a mentira, mas sim com aquilo que é verdade, tudo aquilo que está impresso na palavra de Deus, para que nós possamos viver bem e sermos abençoados pela palavra do Senhor. Receba essa palavra, meu querido e minha querida, em nome do Senhor Jesus.